Então, bom dia oficialmente para todas. Sejam bem-vindas novamente. A gente está no segundo encontro, no segundo capítulo, e o tema do capítulo é Acabando com a Loucura. Foi um tema que me chamou muita atenção quando lendo ali, né, o sumário já, vendo cada parte. E é bem interessante quando a gente passa tópico por tópico, traz aí cada reflexão. E hoje vai ser uma continuidade do que a gente veio refletindo lá no comecinho, sobre autocompaixão, sobre como desenvolver a autocompaixão. E aqui a gente vai entendendo que antes de desenvolver a autocompaixão, a gente precisa conhecer um pouco do nosso funcionamento, né? Conhecer um pouco da gente. Logo no comecinho, eu vou ler essa primeira parte. O que é este eu dentro de nós? Este observador silencioso, crítico, severo e calado, que pode aterrorizar-nos e induzir atividade fútil, e no fim julga-nos ainda mais severamente pelos erros que sua própria censura nos levou a cometer. Hoje a gente vai pensar um pouco mais sobre esse eu crítico dentro da gente. Tem inclusive um exercício no capítulo que é sobre esses três papéis, do eu crítico, do eu criticado e do eu observador. A gente vai tentar se colocar em cada um desses papéis hoje. E, como eu mencionei, antes de desenvolver a autocompaixão, a gente precisa entender, né, nos conhecer ali, entender de que forma essa autocrítica surge, de que forma, no momento, nós estamos nos relacionando com a gente mesma, né? E aqui eu marquei alguns pontos que me chamaram a atenção. Se vocês perceberem nessas partes um outro parágrafo, um outro ponto que chamou a atenção de vocês também, podem ficar à vontade para comentar, para perguntar, tá bom? Para a gente tentar fazer aqui um espaço aberto mesmo, uma conversa. Eu marquei aqui algumas partes. Quando começamos a ver o nosso funcionamento, né, de forma mais clara, começamos a perceber o quanto distorcemos a nossa percepção do mundo a fim de nos sentirmos melhor em relação a nós mesmos. E, ao mesmo tempo, criticamos-nos impiedosamente quando estamos aquém de nossos ideais, reagindo tão duramente que a realidade fica igualmente distorcida na direção oposta. Então, aqui eu gosto de imaginar uma régua, né? A gente vai estar pensando nos dois extremos ali do ego. É quando a gente traz a necessidade de ficar acima da média o tempo todo, só naquela posição eu vou me sentir bem, né? Se de repente for necessário ver o outro como pior, mas que eu me sinta bem ali naquela posição. E do contrário, o outro extremo também acontece. E bem mais frequente, conhecendo um pouquinho do grupo, um pouquinho aqui de cada uma, né? A gente vai perceber aquele outro extremo ali bem presente, que é essa direção oposta, é quando nos criticamos e nos colocamos ali na posição de piores pessoas, né? Então, é aquela crítica severa extrema, de um lado, e aquele ego ali de um outro se colocando como melhor, né? A dificuldade aí de ficar na média, de reconhecer alguns pontos, de trazer aí, né? Tanto de um lado o reconhecimento de que é bom também em algumas partes, de que não precisa ser bom em tudo, ser melhor em tudo, né? E da mesma forma, reconhecer esse outro lado que ainda precisa ser desenvolvido, né? Que ainda pode ser construído. E aí a gente vai pensar um pouco sobre esse primeiro exercício também aí, né? Quem, quem tiver conseguido ler o exercício,
pensar aí sobre esses traços, quem quiser compartilhar também, se foi possível chegar em algum traço, ou até sobre a dificuldade, né? Conversando com algumas de vocês no privado, a gente compartilhou sobre a dificuldade, principalmente de perceber ali traços acima da média, né? E quando traços ali abaixo, o que foi mais prevalente. A gente vai percebendo, cada uma vai percebendo, eu estou tendo dificuldade em perceber quais traços, né? Ou eu estou tendo facilidade de reconhecer quais. Fala, Carol. Eu tive dificuldade de reconhecer todos. Até os Faz ruins eu parte. tive dificuldade de identificar. Eu até te falei, né, que eu achava que eu ia deixar para fazer depois da atividade, justamente porque eu não estava conseguindo nem pensar direito no que eu poderia colocar. Eu lembro que a única coisa que eu coloquei, que eu considerei como acima da média, nem sei se isso é como é que ela fala? Um padrão, né? Algo esperado, assim, meio que da sociedade, Sim, foi sim. o fato de Valorizado, ser né? isso, foi de ser amiga. Só, foi a única coisa que eu coloquei acima da média. Uhum. Eu acredito que sim, é bem valorizado. E é difícil a gente pensar nessas características, né? Porque como saber, né, se a maioria das pessoas tem algo parecido, ou que a minoria das pessoas, né, não tem como com exatidão, né, ter 100% de certeza. Mas é um exercício para a gente refletir mesmo, refletir nas dificuldades, inclusive, né? E para mim também foi muito difícil encontrar ali 5 traços em cada um. Nossa, são traços demais. Mas aí a gente vai buscando, vai buscando, vai buscando. E é uma forma de perceber o quão próximas estamos ali, né? Do reconhecimento, daquilo que a gente já conhece de si, da dificuldade de reconhecer algo que seja positivo, né? Da dificuldade também de reconhecer algo que está na média, né? De reconhecer algo que ainda pode ser desenvolvido. Por exemplo, logo aqui, no tópico a necessidade de se sentir melhor que os outros. Em nossa sociedade é inevitável estar na média. Quando a gente escuta sobre ser mediano, né, a gente traz como algo próximo ali do que é negativo, do que não é bom, né? Ser mediano. Então, quase todos veem a realidade através de lentes próprias, distorcendo a seu próprio favor. A gente vai percebendo aos poucos algumas distorções ali, quando a gente pensa naquilo que vem de um desejo genuíno, né? De um cuidado. Lá no finalzinho a gente vai pegar um ponto bem importante sobre essa autocrítica. Deixa eu já adiantar aqui, para a gente ficar lembrando no capítulo todo. Sobre pensar na autocrítica como uma forma distorcida de autocuidado, na tentativa de se manter seguro e no caminho certo. Né? Então, a gente vai compreendendo por que nós somos tão autocríticos, o que queremos. E aí a gente vai chegar aí nessas respostas. Cada uma tem uma motivação de uma forma. Né? Mas aí a gente vai ver muito essa tentativa de querer se sentir seguro, querer estar no caminho certo, querer que tudo dê certo, né? Querer ser muito boa, querer ajudar. Então a gente vai vendo aí formas de desejos de autocuidado, mas que são formas distorcidas, né? Quando a gente traz o desejo por meio dessa autocrítica. É distorcido porque a gente acaba se machucando muito, né? A gente acaba se maltratando muito, quando a gente pode seguir uma outra maneira,
Lá no primeiro capítulo teve um tópico especialmente falando sobre isso, né? Sobre outra maneira. É sobre a forma como a gente pode se tratar a partir daquilo que a gente compreende, justamente desses desejos, né? Mas de uma forma mais leve e que faz com que a gente consiga se sentir bem no momento atual e ainda trazer aí esses passos de melhorias, né, por meio de uma autoavaliação, ao invés do autojulgamento, que é a avaliação com maior clareza. E aí, já até compartilhando com vocês, hoje aqui está bem mais tranquilo. Não sei se vocês conseguem perceber o barulhinho. Às vezes tem um cachorro do vizinho, às vezes tem algumas falas. Hoje aqui está bem mais tranquilo. Mas no primeiro encontro, não sei quem de vocês estavam presentes e observaram. Tinha muito barulho. E eu estava um pouco incomodada com os barulhos. Eu acabei até nem mencionando, né, no momento, porque eu me percebi ali levemente estressada, percebendo ali o barulho, mas ao mesmo tempo, pela experiência aqui, né, a gente sabe que pode ficar barulho, mas ainda assim dá para ouvir a comunicação, dá para interagir ali normalmente. Então, quando a gente estava refletindo sobre o autojulgamento e a autoavaliação, né, são processos que fazem parte ali de cada experiência, de cada situação. E para compartilhar aqui um pouco com vocês como é importante essa fase da autoavaliação com clareza, né? E de perceber e reconhecer que pode não estar muito bom, mas pode estar sendo importante para outras pessoas, pode estar sendo importante, por exemplo, colocando aqui o meu exemplo, né? De estar compartilhando com vocês essa leitura. Pode não ser interessante para muitas outras pessoas. O tema, a forma como a gente está trazendo os exercícios, a exposição aqui do conteúdo, pode não ser interessante para várias outras pessoas. E tudo bem. Pode ser que para vocês que estão aqui, que estão engajadas, que manifestam esse interesse com a temática, né, que querem desenvolver autocompaixão, mesmo que seja um número menor, mas quando a gente pensa na função daquilo, né, quando a gente pensa também naqueles valores essenciais para cada um, né, aquilo que faz sentido. Então, estar aqui com vocês faz muito sentido para o meu próprio autodesenvolvimento, né, para a forma como eu estou desenvolvendo algumas habilidades. Então, é um exemplo aí para a gente refletir em várias situações que a gente se encontra, né? Não sei como que vocês estão hoje, quais as situações, sejam profissionais, sejam familiares, mas nesse tópico aqui eu quero reforçar um pouco disso, dessa importância de autoavaliar com maior clareza, né? Ao invés do autojulgamento ali, ao invés desses espelhos distorcidos, né? E, claro, vem aí esse desejo de ser melhor, de estar melhorando, mas a gente pode trazer esse desejo ao nosso favor, de modo que não nos prejudique, que não nos paralise, né? Por exemplo, se eu estivesse nesse extremo aqui da autocrítica severa, provavelmente eu não estaria com vocês agora, né? Eu iria esperar, vou esperar conseguir já ter mais habilidade, já editar Vocês olham lá no YouTube, não tem nenhuma edição e nada, é tudo, né, do jeito que a gente faz aqui. Então, trazendo esse exemplo, se eu fosse tão autocrítica a esse ponto, eu não estaria aqui fazendo e dando essa abertura e lendo junto com vocês. Né? Foi uma dinâmica diferente para mim, porque é um livro que eu estou lendo agora com vocês. Cada capítulo eu leio em cada semana, né? Então a gente acaba compartilhando de uma forma bem mais dinâmica mesmo. Está sendo novo para mim também. O autocrítico, será que ele conseguiria trazer nesse formato sem a preparação,
idealizada, né, sem os recursos de imagem, de luz. E agora que eu falei em luz, eu lembrei que eu nem liguei aqui, mas para fazer a gente pensar, né, sobre o tempo de espera. O tempo que a gente espera tanto, tá tudo perfeito para começar e acaba não começando ou esperando muito tempo e perdendo ali, né? Aquilo que já poderia estar sendo uma contribuição, aquilo que já poderia estar sendo, né? Um processo ali de desenvolver habilidades, de se perceber, né? De se colocar ali vulnerável mesmo. Claro, em um ambiente que te traga uma sensação mínima de segurança, né? Mas ir se expondo aos poucos e percebendo, né? Esse autoconhecimento aí vai ser constante. E percebendo ainda essas dificuldades, as facilidades, e aos poucos isso vai se direcionando para essa melhor relação com você mesma, né? Para esse nosso desejo aqui que é desenvolver mais essa autocompaixão. E aí, no capítulo, continua falando também do papel da cultura, do papel dos pais. Claro, cada história, cada situação tem aí um contexto, né? Então, sim, tem situações em que há muita influência da forma como foi toda a nossa formação, né? Sobre os nossos cuidadores, sobre tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente ouve de outras pessoas, a gente vai internalizando. E ainda assim, mesmo que vocês não tivessem ali pais autocríticos, mas algumas interpretações podem ser feitas, mesmo com uma intenção de cuidado de outras pessoas, mas a estrutura de cada um vai sendo desenvolvida por meio dessas interpretações aí, né? Por meio desse desejo de entregar ali algo, de mostrar algo para a família, para os pais, de retribuir, né? Então, mesmo que não seja cobrado por parte dos pais, mas algumas interpretações, algumas formas vão fazendo parte nesse contexto também. Aqui foca um pouco nos pais autocríticos, né? Pais cuidadores, quando o cuidador usa críticas duras para manter a criança longe de problemas. Por exemplo, não seja tão estúpido ou vai ser atropelado, né? Tem aí, de alguma forma, uma orientação. Mas a forma como essa orientação é dada vem por meio da autocrítica ou para melhorar o seu comportamento. Você nunca vai entrar na faculdade se continuar recebendo notas terríveis. Então, a criança entende que a crítica é uma ferramenta motivacional útil e necessária. A forma como a gente vai desenvolvendo aí essas interpretações, né? Então, aqui é muito comum o processo de desenvolver, né? Algumas crenças, algumas estruturas. Carol colocou aqui. É tão interessante, essa criação rígida e autocrítica é tão presente por muito tempo, eu pensei que era a única forma de educar. Uhum. E aqui, de modo algum, a gente está culpando os pais ou algo nesse sentido, mas é simplesmente uma forma de refletir mesmo, né? De perceber que os próprios pais também foram ensinados, né? A motivar, incentivar por meio de algumas críticas, né? Por meio de algo mais duro ali, né? Que no momento não é visto como uma má intenção, né? Pelo contrário, é aprendido como uma forma que funciona, né? Só que, na verdade, a longo prazo, a gente vai vendo muitas consequências disso. Carol compartilhou também que, lendo outro livro, que chama Conversas Corajosas,
foi que percebeu que não, que é possível educar de uma maneira diferente, de se comunicar de uma maneira respeitosa e não violenta. Perfeito. Se quiser ligar o áudio, Carol, para compartilhar um pouquinho sobre isso, tá? Fica à vontade. Esse livro, né, que eu falei, ele é todo baseado, assim, na questão da comunicação não violenta, né? E ela aborda vários tópicos, assim, ela fala muito mais sobre relacionamentos amorosos, assim, no livro, mas ela também traz essa visão, assim, mais geral, sobre como a gente foi educado e como isso reflete nos nossos relacionamentos amorosos, né? E em qualquer outro relacionamento que a gente se coloca. A forma como a gente foi criado tem uma interferência muito grande, né? E aí é como tu falou, não é que seja culpa, a gente não está aqui caçando culpados, né? Mas reconhecendo um padrão que não funciona, né? Esse é o ponto. Esse padrão, ele não funciona, ele não faz a gente crescer, ele não faz a gente se conectar com as pessoas. Ela fala bastante isso no livro, né? Que quando a gente se comunica de maneira ríspida, de maneira violenta, né? Impondo as nossas coisas para os outros, querendo obrigar que os outros nos respeitem, querendo obrigar que os outros, não que as pessoas não tenham que nos respeitar, né? Mas querendo obrigar, né? Querendo fazer isso à força, a gente não se conecta nem com a gente, nem com o outro, né? E aí a gente perde ali a oportunidade do vínculo, a gente perde a oportunidade da gente se conhecer melhor também, da gente crescer. É bem interessante, eu até deixo aqui como indicação para vocês, esse livro é muito legal. Ela fala bastante sobre isso, né? Que essa forma rígida que a gente tem, né, de se comunicar com o outro, ela está presente na gente mesma, né? Porque a gente aprendeu em algum lugar, né? E muito provavelmente da criação que a gente teve, né? Do que a gente viu os nossos pais reproduzir também, mesmo não sendo culpa deles. Perfeito. E a autoconsciência, né? Quando a gente traz essa discussão, quando a gente tem a oportunidade de pensar sobre, de refletir, de tomar consciência, quando a gente tem aí a possibilidade de ir mudando, né, de ir quebrando esse ciclo, essa repetição. Então, como é importante esse primeiro passo da autoconsciência, né, do autoconhecimento, de se perceber e de perceber também as origens disso. Né? Quando a gente olha ali para a nossa família, para a nossa estrutura, a gente vai se reconhecendo bem mais. E aí, aquilo que vai sendo formado, né, como exemplo, apenas sendo perfeitos, serão dignos de amor. São essas interpretações que a gente vai gerando a partir de experiências, a partir do que a gente ouve, a partir do que a gente vai acreditando. Né? Isso aqui está marcado, a gente pode trazer para várias outras situações. Por exemplo, apenas são algumas regras que a gente pode ter internalizadas, né? A gente chama na terapia cognitivo-comportamental crenças intermediárias, mas são tipo regras que a gente vai criando, que a gente vai trazendo ali de forma rígida, né? Só se eu conseguir fazer tal coisa, se eu for produtiva, se eu entregar aqui esse resultado, se eu me mostrar, né, inteligente, chegar ali àquele ponto, só assim eu vou ser reconhecida, eu vou ser valorizada. Só assim eu mereço, por exemplo, um descanso, né? Quando a gente traz aí essas regrinhas, quando a gente acaba nos punindo mesmo, não é um tipo de punição. Quando a gente não se permite ser acolhida pela gente mesmo, às vezes. Não é só pelo outro, eu não mereço isso porque eu não sou dessa forma, é pela gente mesmo. É como se a gente, eu não mereço ser autocompassiva comigo, né? Eu não mereço ser gentil comigo porque eu realmente não sou boa, preciso fazer tais coisas e tudo. Claro que a crítica, ela faz parte, ela é importante, né? É bem necessário a gente estar sempre fazendo essa diferenciação. Aqui a gente está pensando muito sobre essa autocrítica severa, que paralisa, né? Então, às vezes, vem o receio, mas eu não posso ter uma postura autocompassiva, senão
eu vou continuar ali no fracasso, né? Continuar ali na média. Não é dessa forma. A gente traz a atitude autocompassiva para que a gente consiga se desenvolver com funcionalidade, de modo saudável mesmo. Né? Então, é bem interessante isso que a Carol compartilhou. Coloca lá no grupo depois, Carol, a dica do livro, né? Eu acho que vale muito a pena. Você que, enfim, que é mãe, que é família, né? Que traz aí vários traços, várias partes, né? De como se relacionar, que traz o interesse, principalmente, né, de entender origens de algumas autocríticas, de alguns processos. Vale a pena a gente se aprofundar nisso como um processo de autoconhecimento mesmo. Né? E sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar, de conversar, né, de incentivar esse novo formato, que é muito mais saudável, a gente vai estar compartilhando. Deixa eu ver o que a gente tem mais. Papel da cultura. E o meio para o fim. O bom não é o suficiente para alguém habituado à excelência. Só essa parte aqui, né, já traz um mundo de ideias, de situações, aquilo que vem ali como algo bom, como algo importante, como algo suficiente para a realidade, para o momento, muitas vezes não é reconhecido como bom, como suficiente. Se você tem aí um traço, né, mais voltado para o lado perfeccionista, que almeja essa excelência e não considera os processos. Então, aqui a gente vai ter um cuidado de considerar os processos, né, de nos aproximar daquilo que está sendo, sim, suficiente para aquele momento, para aquela atividade, para aquele processo de desenvolvimento. Então, aqui vocês vão me ver em vários momentos incentivando muito, né, a continuar, a fazer, mesmo não estando perfeito, mas fazendo aquilo que faz muito sentido para você. E para isso, a gente vai precisar se expor algumas vulnerabilidades mesmo, alguns desafios, alguns desconfortos, mas é uma forma, né? É uma forma de se perceber, mais uma vez, e de se relacionar melhor com você mesma. É quando você pega ali na sua mão, né? A dinâmica ali de se ver como uma amiga. É quando você pega na sua mão e se incentiva, né? E diz ali para você mesma tudo aquilo que está sendo bom, que está sendo importante, que está sendo reconhecido por você mesma, em primeiro lugar. Então, quando nos julgamos e nos agredimos verbalmente, estamos assumindo os papéis de crítico e de criticado. Né? Então, quando a gente está aí no papel de crítico, vem várias vozes, né, daquilo que está ruim, daquilo que precisa ser melhorado, não de forma autoavaliativa ali como a gente viu, que é funcional, né? Mas o crítico severo, ele traz julgamentos, né, sem verificar a realidade. Então aqui a gente se vê assumindo esses dois papéis, do crítico, mas também do criticado. Né? É aquela ideia ali de alguém que segura o chicote e alguém que treme de medo no chão. Então, aqui, acho que é uma oportunidade até para a gente ir pensando agora no segundo exercício, das cadeiras. Né? No finalzinho eu vou trazer um pouco mais dele, para quem não teve a oportunidade de pensar, de fazer, para a gente refletir um pouquinho mais, né? A posição que cada um se encontra. Qual é o papel que você exerce mais? É o papel de crítico?
É o papel de criticado? Ou é o papel de observador? Tá? E aí, eu vou aproveitar agora esse tópico para a gente já ir refletindo esses papéis. Lá no exercício, vou compartilhar agora o exercício com vocês. Não sei quem conseguiu ler, conseguiu fazer, mas acho que vale muito a gente refletir um pouquinho mais sobre ele. São os 3 papéis: o crítico, o criticado e o observador. Tá? Então, agora, eu quero que vocês imaginem 3 lugares. Sei que cada uma de vocês está sentada aí em um lugar. Né? Vocês podem imaginar um lugar à direita e um lugar à esquerda. Né? Então, ficam 3 lugares. E a gente vai passear em cada um desses lugares. Se for muito desconfortável para alguém, pode parar um pouquinho, pode ficar só ouvindo, só observando as outras pessoas, tá? Cada uma aí vai no seu ritmo, conhecendo aquilo que tem mais dificuldade, aquilo que está sendo possível avançar. Então, é um cuidado importante também. Isso aí de perceber como vocês estão reagindo, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, né, depois de imaginar aí um lugar para você, um lugar à direita e um lugar à esquerda, eu quero que vocês pensem no seu problema. Imaginem aí um problema que geralmente vocês criticam vocês mesmas. É algo que é desconfortável. Você pode ficar nesse lugar de desconforto. Imagina esse problema e quero que vocês imaginem também falas da sua parte autocrítica, daquilo que você está pensando e sentindo nesse papel de autocrítica. Por exemplo, eu odeio o fato de você ser uma pessoa fraca, de você não ser autoconfiante o suficiente. Eu odeio o fato de você não estar em tal posicionamento, de não ter atingido ainda isso. Eu quero que vocês pensem aí todas as vezes que vocês se criticaram, que vocês se colocaram nesse papel aí de autocrítica severa. Podem pensar como alguém autocrítica mesmo, né? Como alguém que está nesse desconforto e que está odiando tudo isso. Observa aí as palavras que surgem na cabeça de vocês, o tom de voz. Observa também aquilo que esse autocrítico sente. É um papel de alguém preocupada, irritada, moralmente superior. Então presta atenção na sua postura corporal também. Forte, rígida, ereta, mas principalmente na fala, né? Nessas críticas que surgem na cabeça de vocês. Agora, eu vou pedir para vocês imaginarem que está sentando no lado direito. Lembra dos lugares? São 3 lugares. Agora, no lado direito, eu quero que vocês se coloquem no papel de criticado, entrando em contato com a forma como você se sente criticada. Como que é para você se ouvir, se criticando? O que você sente? Fale sobre como você se sente, respondendo diretamente para o seu eu interior crítico. Por exemplo, eu estou magoada com você por tantas críticas, por tantas cobranças. Justifique seu momento atual.
justifique com base na realidade, não simplesmente para se livrar do desconforto, mas com base na realidade. Justifique com aquilo que é um processo em desenvolvimento, que é uma construção, que mesmo não tendo atingido ainda o que você gostaria, o que o seu eu autocrítico cobra tanto, mesmo não estando ainda naquele lugar, lembra tudo aquilo que você já fez, já vivenciou, já superou, né? Então lembra de tudo isso e se coloca no momento presente. Se coloque aí como alguém que está nesse processo de desenvolvimento. Novamente, observe o seu tom de voz. Provavelmente é uma postura um pouco mais desanimada, triste, ou assustada, indefeso. Tenta imaginar aí como que você se coloca nesse papel. E agora, realize um diálogo entre essas duas partes. Imaginando mesmo. Se imagine trocando aí de lugar, né? Você está trocando de lugar com o seu lado direito. Então é você, seu eu crítico e o seu eu criticado. Esse diálogo aí que está surgindo, faça com que realmente você experimente cada aspecto de si, sabendo como cada um se sente. De um lado, o autocrítico se sente com raiva, né, frustrado, por isso ele traz tanta cobrança, por isso ele pega tão pesado. Mas de um outro lado, tem alguém que está ouvindo tudo isso, que também se sente frustrado, também sente medo, mas se sente muito mais triste por essas críticas tão pesadas. E agora, gente, eu quero que vocês ocupem o lugar esquerdo, o lado do observador compassivo. É alguém que está ali só observando esses dois papéis, do crítico e do criticado. É alguém que está ali só observando. Vista-se da mais profunda compaixão e dirija-se tanto ao crítico quanto ao criticado. Então, depois de ter observado esse diálogo interno, o que é que você diria para o seu eu crítico? O que é que você, como observadora, como eu compassiva, diria para o seu eu crítico? Qual a introspecção que isso causa? Por exemplo, o seu eu compassivo poderia falar como o seu eu crítico parece com algum familiar, como o seu eu crítico pode estar realmente com medo e tentando ajudar a não estragar tudo. Então, faça essas observações aí daquilo que você identificou. Se você identificou que o seu eu crítico se parece com alguém da sua família, alguém que já te criticou também, só observe e acolha aquilo. Acolha a intenção desse eu severo, do autocuidado ali distorcido, né? Uma forma distorcida de cuidado, mas que por trás tem aí um desejo e um receio de não conseguir. E agora, se direcionando para o seu eu criticado. Quero que você faça as observações para o seu eu criticado. Por exemplo, deve ser difícil ouvir esse julgamento tão duro todos os dias. Eu compreendo que você está sofrendo de verdade, ou tudo que você quer é ser aceito como você é. Tentar acolher esse eu criticado também. Agora tenta relaxar e que essas palavras de compaixão surjam nesse momento. Com cada observação. Observa mais uma vez o tom de voz,
como você está dialogando com cada um desses papéis. E aí, quando esse diálogo interno terminar, reflita um pouquinho sobre o que aconteceu. Vou pedir agora para vocês fazerem uma respiração profunda, depois de observar esses diálogos internos, e quem tiver ainda nesse exercício, os olhos fechados, aos poucos, no seu tempo, vai voltando e quero saber agora como que foi para vocês, gente. Quem conseguiu aí fazer o exercício, quem conseguiu perceber esse diálogo interno. Foi possível, de alguma forma, acessar esse eu crítico, esse eu criticado? Lembrem lá do parágrafo, quando a gente pensou sobre, de um lado, parece ser alguém que segura o chicote, né? E de outro lado, alguém que está tremendo com muito medo. Como que foi para vocês? Como que vocês, já se direcionando um pouquinho para o final, como que vocês vão sair se sentindo depois desse exercício, depois dessa reflexão? Partilhar em uma palavra ou falar? Pode começar falando, Carol. Bruna, eu não tinha chegado a fazer esse exercício, né? O que eu percebi, assim, na prática, fazendo o exercício aqui agora, pelo menos na minha parte, né? É que tanto o meu eu crítico quanto o meu eu criticado precisam de acolhimento, né? Porque o que eu percebi é que os dois sentem medo e eles só lidam com esse medo de uma forma diferente, né? Nenhuma das formas é saudável, mas os dois precisam desse acolhimento, assim, né? Desse lado observador que compreende e que não julga, né? Só simplesmente percebe ali o movimento e observa e tenta fazer diferente, né? Tenta alcançar essa compreensão sem se julgar. Não é uma questão de justificar, eu errei nisso aqui, porque não é uma questão de justificar os nossos erros, né? Mas é mais se compreender mesmo, né? Entender que muitas vezes a gente tenta até fazer o que é certo, o que a gente acha que é certo, fazer o que a gente acha que é melhor, mas às vezes a gente tem as nossas limitações também, né? Então, não é fácil, não é sempre que a gente vai conseguir. Eu acho que uma coisa eu percebo muito assim, né? Que cada um tem os seus valores, os seus princípios, né? Aquilo que acredita. E eu, pelo menos, tento muito viver alinhado com essas coisas que eu trago comigo, né? Mas que nem sempre a gente vai conseguir, e quando a gente não consegue, não quer dizer que a gente não pode continuar tentando, não quer dizer que tudo está perdido, né? Como eu costumo pensar, mas é isso, exercitar, na verdade, né? Esse lado observador para cada vez mais eu conseguir me compreender e conseguir ver outras possibilidades que não só essa de ficar nesse papel de criticado ou então de ser crítica. Perfeito, Carol. Bem importante essa colocação sobre esses dois papéis precisarem de acolhimento e compreensão. Né? Às vezes a gente acha só o eu criticado precisa ser acolhido ali. Né? A gente tem que brigar com o eu crítico, mas não. Né? O eu crítico já está fazendo esse papel de brigar com o criticado, né? Então a gente vai percebendo esses papéis e a gente vai entendendo a intenção de cada um, né? É isso que precisa ser acolhido e compreendido. A intenção de cada um. A gente viu ali, né, que é uma intenção distorcida de autocuidado.
mas que no fundo tem o autocuidado, mesmo que distorcido. Então a gente vai compreender isso. Por quê que eu estou tendo essa postura? Né? Buscando aí um autocuidado, mas de forma distorcida. O observador vai ter esse papel de compreender, né, e de buscar aquilo que é mais funcional. Né? Então, dos dois lados. Acho que é bem importante a gente sair daqui pensando nisso, né? Sobre compreender e acolher e exercitar, né? Exercitar mais vezes no dia a dia esse lado observador e compassivo. Pode falar, Rita. Bom, na reflexão que eu fiz, né, sobre esse exercício que foi feito agora, o eu criticado e o eu crítico, é engraçado, foi diretamente a uma situação de infância, né, que, assim, a minha mãe de criação, ela era uma pessoa extremamente crítica, né, e foi, assim, muito doloroso para mim, até mesmo porque quando eu tinha alguma dúvida de escola, alguma coisa nesse sentido, e que eu ia perguntar para ela, eu era duramente criticada. Outra coisa também que me veio, que foi muito ruim na minha infância, é que ela era a única, digamos assim, mãe que participava das reuniões de nossos grupinhos de escola, né? Então eram só crianças que iam e ela era a única mãe que ela ia. Eu, assim, eu me sentia extremamente desconfortável com essa situação. Foi uma das coisas que apareceram. Então, assim, eu percebo que eu tenho que perdoar essa questão. Apesar de eu não ser uma pessoa muito autocrítica, não ser essa, mas assim, são coisas que me marcaram muito. Então, tem muito essa coisa do medo de falhar. O medo de falhar porque com medo de ser criticada, exatamente como eu fui na infância, entendeu? Isso ficou muito claro para mim. Obrigada. Obrigada, Rita, por compartilhar com a gente. E que bom que você está percebendo isso, né? Mesmo não tendo de forma tão severa, mas você percebe também algumas atitudes, algumas situações em que isso surge. E quando a gente reconhece, né, quando a gente traz aí esse autoconhecimento, a gente vai flexibilizando de pouquinho, né? Então, entendo que é difícil para você recordar algumas situações, mesmo que isso não tenha um impacto tão severo, né? Mas ainda tem algumas situações que se manifestam. E é legal também o fato de você reconhecer ali a necessidade de agora, no momento presente, né? Você entender que agora como adulta, como alguém que está reconhecendo todos esses processos, né? Não depende mais só de alguém que direcione, né, cada situação. Você trouxe aí o perdão também, a gente chegou nessa reflexão de que ninguém tem culpa, né? A gente não está aqui buscando um culpado, mas buscando esse reconhecimento mesmo, buscando aquilo que pode nos ajudar. A Nayara havia levantado a mão também, não sei se a Nayara ainda quer falar, quer compartilhar algo. Ah, tranquilo, tranquilo, Nayara. A Dani colocou que foi dolorido, precisa mudar. Deixa eu compartilhar aqui a última parte com vocês. Nessa última parte, gente, olha só. Se você é um autocrítico habitual, lembre-se de que o seu comportamento, na verdade, representa uma forma distorcida de autocuidado, uma tentativa de se manter segura no lugar certo. Mas não se critique por ser autocrítica, na vã esperança de que isso vá, de alguma forma, fazer você parar de se criticar. Né? Então, às vezes, reconhecer
o quanto somos autocríticas, né, faz aí com que a gente se critique por ser autocrítica, né? Então, vai surgindo esse ciclo de críticas constante, insatisfação, frustração, mas não é esse o caminho. Então, se você reconheceu aí, está sendo autocrítica com você mesma, não se critique por isso. A melhor maneira de combater essa autocrítica é compreender, como o exercício do observador, né? É compreender, ter compaixão e depois substituí-la por uma resposta mais amável, mais gentil, né? Então, essa dinâmica que a gente fez agora, vocês podem fazer a qualquer momento, em várias situações. Simplesmente observar. Quando vocês estiverem se criticando, parem um pouquinho, né? Lembrem aqui da nossa conversa e tentem observar. Por que você está se criticando tanto? Como que está se sentindo, né? Esse eu criticado? E de que forma você compreende cada um deles? Como vocês acolhem e qual a resposta para dar a cada um, tá? Então, quero deixar essa última parte aí como lembrete para cada um continuar e vai continuar sendo difícil também enfrentar, né, alguns desafios, enfrentar algumas crenças, enfrentar alguns pensamentos de julgamento, mas esse é o caminho, né? É compreender, é acolher e então se movimentar, dar uma resposta mais saudável para isso tudo, tá? Como que vocês vão sair se sentindo? Em uma palavra, ou quem quiser falar mais, coloquem aí. A Mônica vai sair se sentindo grata, a Nayara reflexiva, a Mônica também vai sair se sentindo feliz. Bruna, eu estou me sentindo mais leve depois de ter visto isso. Que bom, Rita. Levei a Dani mais calma, a Carol saiu mais esperançosa de que posso aprender uma nova forma de me relacionar comigo mesma. É, sem ser pela via da autocrítica, exatamente. Que bom, gente. Eu vou sair me sentindo bem feliz também, bem satisfeita com o nosso encontro de hoje. E essa proposta, né, para a gente continuar se fortalecendo, para a gente continuar compartilhando aqui alguns desafios e se ajudando mutuamente, tá? Eu sempre esqueço de tirar foto, mas hoje eu lembrei. Quem puder abrir a câmera, no primeiro encontro que era para tirar a foto, eu esqueci. Tá, então. Todo mundo pronto? Ah, vamos esperar a Dani. Peraí. Vamos tirar outra. Com a Dani. A Nayara e a Larissa acho que não podem abrir a câmera. Vamos lá. Sorrindo. Ai, que bom. Larissa, você consegue abrir a câmera? Não, vamos lá. Tudo bem, Larissa. Deixa eu sair aqui a mensagem. Ah, pronto, agora vai. Vamos. X. Foi. Ótimo. Tchau, gente. Bom sábado, bom descanso. Até a próxima. Beijo.